Então, quando você tem uma vida secreta de oração, de intercessão, você também vai ter uma vida pública de ascensão, de poder, de manifestação. Quem não tem uma vida secreta de oração não vai ter uma vida pública de manifestação. Você não pode manifestar aquilo que você não é em secreto. E Jesus, pela madrugada, se não me engano, Lucas 6, pela madrugada ele levantou e foi orar em secreto. Acho que é Lucas 6,4, olha só. Aí lá no Lucas 6, 8 e 9, ele diz que as manifestações, milagres e maravilhas começaram a se manifestar. Eu vou ver o versículo direitinho para vocês aqui. Jesus, ele tinha vida secreta em oração, nas madrugadas ele levantava para orar. Procura o versículo, coloca na tela para mim, tá? Bem rapidinho. E logo depois as grandes manifestações começavam. Vocês têm que entender que você vai saber, quando a vida de oração se torna efetiva na tua vida, algumas madrugadas você não vai dormir mais. Você só sabe quando você começa a vencer o reino da tua carne, as forças geracionais, os inimigos que impedem o seu crescimento, é quando certas madrugadas você não consegue mais dormir. Você entra em guerra. Porque o reino das trevas, a sua hora de atuação é na madrugada. Estava chegando perto da meia-noite, Jesus falou assim, a hora das trevas está chegando. Que é meia-noite. E se aproxima o príncipe desse mundo. Livro de João, capítulo 14, lá no versículo 29 e 30. O príncipe desse mundo se aproxima. Acho que o último versículo de João 14. Ele não tem nada dele em mim. E Jesus foi para a noite orar de madrugada. Ele estava no jardim de Getsemane. Ele estava de noite ali, de madrugada. Era a hora que os discípulos estavam cansados, sobrecarregados. E Jesus ia e voltava da oração e falou, vocês não podem ficar uma hora acordado velando em oração? Vigiai e orai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para que vocês não caem em tentação. Vigiem e orem. Porque a hora das trevas estava chegando. Então qual é a hora das trevas? É de noite. O diabo atua durante o dia? Sim, atua durante o dia. Mas as maiores atuações de Satanás são na madrugada. Ele prepara as pessoas, geralmente, na madrugada, para aquilo que vai acontecer durante o dia. Ele vai no sonho da pessoa, ele invade o sonho da pessoa. Dentro do sonho, ele dá uma visão profética demoníaca. A pessoa batendo de carro. A pessoa acha que é só um sonho. E no dia seguinte, ela vai trabalhar e ela bateu de carro. Por isso que sonhos, portais dos sonhos, não é algo que você fala meramente humano, isso não existe. É o portal de transição. Os mundos espirituais se conectam ali. Quanto mais pleno em espírito a sua alma, o seu espírito, alma e corpo se tornar, mais pleno se tornam os seus sonhos. Por isso que existe a santificação do corpo, porque o que o corpo ele fala, o corpo ele é, se revela nos sonhos também. O que a alma é, o que ela faz, se revela nos sonhos também. Por isso, quanto mais você santifica a sua tricotomia, seu espírito, alma e corpo, quanto mais você se torna santo, os seus sonhos se tornam ainda mais poderosos. O domínio do espírito, ele toma a dimensão dos seus sonhos, que é onde está o portal das suas imaginações e pensamentos. É onde está o poder criativo que Deus entregou para cada ser humano. Você pensa, você idealiza, você projeta e de repente você criou uma máquina. Antes de Bill Gates criar o computador dele, primeiro ele teve que sonhar com aquilo. Ele teve que criar na imaginação. Depois que ele pensou, idealizou, criou, sonhou, ele começou a manifestar o poder daquilo. As matérias começaram a serem conectadas para gerar aquilo que ele sonhou. Eles pegam um pouco de matéria daqui, pegam um pouco de ferro dali, pegam um pouco de metal daqui, pegam um pouco de cada metal. De chumbo dali, formam chips e criam, e depois começam a fazer fiozinhos com fio de cobre, de ouro, criam conexões e criam placas, e essa placa estão desenvolvendo como é que vamos fazer um sistema e de repente se torna um computador. E você que tem acesso ao reino superior,
pouco usa isso do que foi dado. Eu ensinei, dei uma aula maravilhosa para vocês sobre fé. Foi extraordinária aquela aula. Aquela foi. Quem pegou e entrou, já recebi testemunho no dia seguinte. Eles vão contar para vocês aqui. Quando entendeu, abriu a chave, pá, conseguiu visualizar na hora da oração e as finanças se multiplicou. No dia que precisava, o dobro caiu, pá. Porque exercitou o que eu ensinei. A ministração foi exata. No dia seguinte aconteceu. Porque o sofrimento, eu ensinei para eles, quando você está na base do sofrimento na fé, você está orando com sofrimento e tristeza, você não está na dimensão da fé. Mas quando a substância te é dada da fé, e o reino do Espírito te abre na dimensão da fé, você começa a ver pelo Espírito, a alegria vem. A certeza, a convicção plena vem. Uau! Consegui! Assim aconteceu com eles. E falaram, apóstolo, eu não tinha mais sofrimento. A tristeza, a preocupação daqueles recursos que eu precisava naquele dia, elas saíram dentro de mim, e eu comecei a ver o valor. E de repente, na minha visão, eu vi que multiplicava. Que não só era a minha necessidade, mas que Deus tinha, Ele podia fazer além do que eu estava pedindo. Eu comecei a ver, e aquilo veio na minha imaginação, comecei a ver. Falei, você estava tendo uma visão. O problema é que você acha que para você ter uma visão, você tem que só esperar o Espírito Santo vir falar. O seu Espírito te dá visão. A sua alma te dá visão. Os sonhos são visões. Em filmes paronâmicos que você está assistindo ela. Quando você está lúcido, consciente, eu não sei se você entra num êxtase profundo, é como se você fosse para um sonho profundo. Só que é mais dinâmico, é mais poderoso o êxtase do que o sonho. Porque a unção que vem te unge, já te leva para a direta dimensão, é puramente do Espírito. Você vai e volta. Às vezes você fica 1 minuto num êxtase, é como se você ficasse 1 hora ali dentro. E não foi 1 hora, você estava na dimensão do Espírito. Você viu coisas que demorariam 1 hora no mundo terreno, natural, para acontecer. Mas você viu 1 minuto que você ficou em êxtase e você volta. Quanto maior for a profundidade que você vê na dimensão dos sonhos e do êxtase, parece que você ficou dias e horas ali dentro. Porque é muito profundo o que você está vendo. Então Deus, Ele te unge, os anjos, Ele vem para ministrar vocês sobre isso. Essa dimensão, Ele impõe sobre vocês. E você vai, Val. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Fala, a oração. Eu tinha uma visão de você, de manhã, eu estava orando assim, o que tu queres que eu fale com eles? Eu via fileiras inteiras tomadas de um fogo violento hoje aqui. E eu falava assim, Espírito, para vocês. O Senhor me ordenou a ensinar vocês a orarem. Para que esse fogo permaneça em vocês. E, você não pode manter as promessas se você não tiver uma vida de oração. Você não pode sustentar a bênção se você não é um guardião dela na oração. Orar significa guardar, proteger. Foi através da oração que eu guardei as promessas e protegi as promessas. Oração significa preparar. Ela demanda presente e te prepara para o teu futuro. Ela prepara o caminho na tua frente. Quando você chega lá, a coisa já aconteceu. A oração, ela te prepara para o seu futuro. Quando Deus está gerando algo em você, Ele te toma no espírito da oração e angústias, quebrantamento, aflições espirituais, os fardos espirituais. Ele está te tomando, Ele está te preparando. Você está gerando algo que você ainda não está vendo. Mas o Espírito está gerando algo nos seus gemidos. O Espírito está gerando algo nas suas lágrimas. O Espírito está gerando algo no seu fervor de oração. E de repente o Espírito vai te guiando pelo caminho. Ele vai te guiando pelo caminho pela qual a própria oração já te santificou, te preparou. Então a oração está te preparando, santificando, enquanto ela também já está preparando o caminho para você herdar algo aqui no seu futuro. Mas para você herdar as promessas, os desígnios celestiais, aquilo que compete a você que está no reino do Espírito, Ele te prepara aqui primeiro. Enquanto a oração te prepara o seu estado presente do seu caráter, a sua competência espiritual, ela habilita você a ter dinâmica no reino do Espírito, ela habilita você as suas capacidades espirituais que você tem que você não sabe, ela abre as suas faculdades de espírito, ela abre seus dons, ela abre seu discernimento, ela abre a sua comunhão. Enquanto a oração está preparando tudo isso aqui no presente, aqui
já está preparando para entregar o seu futuro. Então quem não ora hoje aqui não pode herdar aqui. O diabo ele vai te confundir se você não ora. Você está andando na linha aqui, ó, você está na linha do seu futuro, você está indo. E de repente você não vê que você já desviou, porque você não está orando, você não está vigiando. O anjo está aqui, a promessa está aqui, mas as pessoas não vigiam e não oram. Elas se desviam quando está perto da bênção dela. O diabo coloca tropeços, enganos. Ah, você vai na igreja do apóstolo por quê? Desculpa. Você vai na igreja do Luiz Gemino por quê? Tá bom, para não falar que é minha. Você vai na igreja do fulano de tal por quê? Aí você começa a desviar. Perdeu o seu desígnio, perdeu o acesso. Você está sendo preparado para dar algo. O seu sacrifício hoje no presente, que você faz de oração aqui dentro, que você luta aqui dentro, já está preparando para uma ascensão daqui a alguns meses aqui dentro. E você não sabe, você não está prestando atenção. A oração, ela demanda todas as coisas. Ela demanda a sua salvação. Isso no livro de Lucas. Orai para que vocês sejam capazes de escapar da corrupção, da imoralidade, dessas coisas que aconteceram nos últimos dias. Qual foi uma das leis supremas que Jesus ensinou no Novo Testamento? O que ele mais ensinou, o que ele mais deu ênfase? Oração. Qual foi um dos maiores deveres que ele ordenou à igreja dele para que cumprisse? Oração. Olha lá, Lucas 21, 36. Vigiai, portanto, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentai-vos em pé diante do Filho do Homem. Essa palavra é atual. Essa palavra está atualizada no banco dos céus. Essa palavra é para agora. Nunca houve um tempo tão oportuno e tão poderoso que essa palavra, hoje necessitamos obedecer essa palavra. Nunca houve um tempo. Esse é o tempo. Porque nós estamos nos últimos dias. Fala, estamos nos últimos dias. Filhos, coloca aqui embaixo para mim aqui. Fala, precisamos perseverar na oração. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Nenhum princípio é mais inculcado na Bíblia do que esse. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Fala dever. Fala obrigação de orar continuamente e jamais desanimar. Agora me diga, irmãos. Jesus começou o ministério dele na oração. O Sermão do Monte fala sobre oração, ensina muito sobre oração. A Bíblia, o Novo Testamento, está recheados desse princípio milenar. E por quê? As igrejas pouco ensinam sobre o maior dever de um cristão. Eu falei que a oração protege. A oração guarda. Se você recebe as promessas de Deus, se você está sendo ministrado pelo fogo de Deus nesse lugar, e se você não ora, você não mantém. Posso ministrar fogo em você, posso ministrar um som em você, mas se você não orar, você não conserva o que o Espírito está depositando agora em você. Tu perde logo ali, para distrações desse mundo. Nós temos que aprender a vencer as distrações dos últimos dias, que não são poucas. A força, olha só, você acha isso é só um pensamento. O problema é que achamos que as coisas são um pensamento. Essas são as arquiteturas e engenharia dos tronos. Vamos ensinar eles a viver na ansiedade. Vamos empurrar eles dentro de um sistema econômico que eles vão gerar muita dívida para eles. Vamos empurrar os milionários a viver presos, querer mais milhão. Uns estão presos na dívida e outros estão presos na ganância. Está todo mundo preso. Sistema. Esses sistemas foram arquitetados
pelos tronos, dado a certos homens na terra, que esses homens infundiram nas culturas dos povos, para manipular e controlar as massas. Isso é terrível. Então, querendo ou não, fomos pegos dentro de um sistema onde tem tirado a igreja, a atenção da igreja, do seu estado de vigilância, sobriedade. As demasiadas preocupações. Jesus já ensinou no início do princípio dele começa a ensinar. Mateus capítulo 6, versículo 32 e 33. Busque o reino do céu e a sua justiça acima de todas as coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Avança o versículo agora. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que a cada dia traz em si mesmo. Interpretação. Por que você vai ficar ansioso hoje por coisas que só amanhã você tem que responder? Por que você está preocupado demais? Você anda preocupado? Você vive em ansiedade e preocupação? Não andeis preocupados e ansiosos demais, porque amanhã a solução ela vai chegar. Amanhã você vai ter que enfrentar o mal. Então faça o que tem que ser feito hoje. Busque o reino do céu e a sua justiça. Busque o reino do céu e a sua justiça. E sem oração, esse negócio de buscar reino do céu e justiça se torna uma hipocrisia religiosa. Vou repetir de novo. Sem a oração, a questão de buscar o reino do céu e o seu reino, a sua justiça, se torna só uma hipocrisia religiosa. Jesus ensinou um modelo com a própria vida dele. Porque quando ele começa a caminhada pública dele, ele começa a revelar publicamente, ele já mostra o caminho da oração. Porque quando ele vai no batismo, ser batizado por João, a Bíblia diz, e quando eles estavam orando, livro de Lucas, quando eles estavam orando, os céus se abriram e o Espírito desceu. Não importa o teu tamanho no reino do Espírito. A sua grandeza não é só porque você foi chamado de ser apóstolo, profeta ou pastor. A sua verdadeira grandeza está na sua rendição ao seu Criador. Eu não sou grande no reino do Espírito porque você acha que eu sou grande. A grandeza está na minha submissão. O quanto eu posso deixar Ele me governar. O quanto eu posso sujeitar essa vida terrena a Ele. Enquanto eu estou com Ele. O quanto eu me entrego a Ele. O quanto eu estou pedindo para o Espírito Santo influenciar cada ação e atitude e movimento do meu caráter. Isso é oração. Temos muitas coisas para falar de oração. Eu sinto que tem algo glorioso chegando para nós aqui essa manhã. Uma vez que uma palavra ela é capaz de abrir na dimensão dos seus sentimentos, das suas afeições, os desejos, essa palavra se tornou eficaz. Uma vez que eu prego algo e isso toca e tange teu coração ao ponto de provocar em você temor, ao ponto de provocar em você urgência, ao ponto de provocar em você uma necessidade, a um ponto de provocar em você um desejo por mais dele, essa palavra atingiu o alvo. Ela achou repouso em você. Então a palavra de Deus ela tem que te influenciar. Ela tem que te cativar. Ela tem que te mover para um lugar hoje. Vocês são mais dimensionais do que você pensa. Teu corpo pode estar sentado aqui, mas não significa que você está aqui. Podemos estar no mesmo ambiente, mas não significa que nós estamos na mesma dimensão. E se talvez você fechasse os olhos agora e começasse a ficar um pouquinho em silêncio, você ia ver onde você está. E de repente começa a vir ainda angústias na sua mente e imagens que não era para estar ali. A sua alma está sendo alcançada ainda aqui dentro. Aí depois de um tempo você vê que você está aqui dentro e começa a mudar seu pensamento, seu sentimento muda. Você chega num estado, daqui a pouco você está em outro estado emocional. Você chega abatido com aflições, com perturbações, daqui a pouco você está leve. Daqui a pouco você está alegre.
é porque você agora chegou no reino. Você saiu de uma dimensão, você já está em outra dimensão. A palavra, toda a palavra, quando você começou a prestar atenção com seus ouvidos ao que eu estava falando ali em cima, e de repente isso rapidamente chegou no seu coração, na sua mente, ao ponto de puxar você, significa que você entrou no transporte da palavra. A palavra começa a transportar você para a presença do Pai. Adoração, eu falo sempre para vocês, a adoração é transporte, é o reino do som. Ele chega primeiro para te levar para algum lugar. Ele começa a te cativar, ele começa a chamar vocês, começa a sua alma para cantar. Começa a chamar teu corpo para cantar. Começa a chamar teu espírito para louvar. E de repente você é influenciado pela adoração e você começa a ir para o transporte de onde ela vem e para onde ela te leva. A palavra de Deus, eu estou falando sobre oração agora essa manhã. Oração é um dos domínios do reino de Deus entregue a vocês. É uma das chaves de domínios que Deus dá a vocês. Oração não é uma recitação, não é uma receita religiosa, não é terço, não. Oração é uma chave de domínio. Anota isso aí. Oração, repete comigo, oração é uma chave de domínio. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 16, versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Fala obrigado. Fala oração é uma chave. Então tudo que você permitir na terra será permitido no céu. Tudo que você trabalhar e tomar autoridade pela vida de oração é o que você liga e o que você desliga. Pelo poder da oração você comanda o que vai entrar e o que vai sair da sua vida. O diabo só pode ter esse poder se você delegar a ele isso. Como eu posso delegar poder ao diabo na minha vida? Quando você está fora dos princípios do reino. Você está desprotegido. Ele é ladrão, ele é invasor. Ele é bandido. Ele é manipulador e enganador. Uma vez que você não está em estado de vigilância dentro da oração, você se torna sensível. Desprotegido, melhor ainda. Contra os ataques e as engenharias dos enganos dos demônios. Ele vai começar a tocar no reino das suas afeições, seus sentimentos, da sua carne. Ele vai atingir suas fraquezas. Ele vai tentar te enfraquecer de você buscar a Deus. Mas uma vez que eu estou sob estado de vigilância e oração, eu coloquei o muro da proteção sobre a minha vida. Não vai ser fácil o diabo me tirar de onde eu estou. Não facilita o trabalho do diabo. Dificulte ele. Aprenda a resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não tem maneira mais poderosa que resistir o diabo a não ser no poder da oração. Temos que continuar resistindo até que venhamos vencer. Resista até você vencer. Fala para o seu irmão, resista até você vencer. Fala, você vai vencer. Mas você precisa aprender a resistir primeiro. Às vezes a pessoa quer vencer algo que ela nem aprendeu a resistir. Você jamais será capaz de governar coisas que você não consegue resistir. Coisas que você não está ainda no seu domínio, que você não aprendeu a dominar, você não pode governar. Se você não aprendeu a dominar a sua vida na oração, você não pode governar nem a sua própria vida, querido. Primeiro você vai ter que usar as chaves dos domínios, até que o reino de Deus esteja completamente sobre a tua vida. Ele te dá a chave da oração para estabelecer domínio, até que o reino venha e seja feita a sua vontade. Jesus orou e falou, não seja feito porém a minha vontade. Ele foi tentado. Em tudo a Bíblia diz que ele foi tentado, mas não pecou.
E por um momento, era tanta angústia sobre ele que por um momento ele foi tentado. Você acha que ele não foi tentado a largar o cálice dele? Se você observar Jesus antes e Jesus depois no Getsêmani, você vê Jesus falando para Pedro: não vou eu beber o cálice que meu pai determinou para mim? Não beberei eu do cálice. Aí depois ele fala: Pai, se possível, passe de mim, mostrando a fraqueza da humanidade dele. Mas ao mesmo tempo ele fala: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se Jesus não fosse um homem de oração, ele não suportaria esse momento. Mas a carne dele estava santa, santificada. E ele pôde, em meio à aflição e à necessidade humana dele, a tentação humana, ele conseguiu vencer e falar: não é minha vontade, mas é a tua vontade. Significa que quando você estiver orando e lutando pela oração, crescimento, para fazer a vontade de Deus, você será tentado a fazer a sua vontade, a desistir. Mas não é mais a minha vontade, é a tua vontade. E da onde vem o poder de falar isso com Deus? Veio daquela vida integral que você tem dia a dia, que quando chegar o momento da tentação, você tem um escape. Agora, se eu não estou orando hoje, aqui no meu futuro, aqui ou amanhã, ou daqui a uma semana, daqui a um mês, o diabo ele me pega fácil. Eu caio no laço do diabo. Por quê? Vigilância é um estado onde nós temos que aprender a observar os movimentos e interpretar o que o reino está pedindo e o que está acontecendo nos reinos. Conheça a comunidade Escola de Fogo do apóstolo Robson Martins, um ambiente de crescimento espiritual, revelação e profundidade no reino de Deus. Faça parte dessa comunidade. Escaneie o QR Code na tela e saiba mais.